Você sabia que algumas das ideias mais perigosas da história não nasceram em campos de batalha, mas em salas fechadas, livros proibidos e conversas sussurradas antes de revoluções derrubarem reis? E antes de palavras como liberdade e direitos se tornarem comuns, pensar já era um ato de risco. O iluminismo, frequentemente lembrado como a Era da Razão e do Progresso, começou de forma silenciosa, quase clandestina, em um mundo onde questionar a autoridade podia custar a liberdade ou a vida. Pouca gente imagina que por trás desse movimento existiam censura, perseguições e um medo constante de que certas ideias se espalhassem rápido demais. A curiosidade está justamente aí, como um conjunto de pensamentos, discutidos longe do olhar do poder, conseguiu mudar o destino de sociedades inteiras. Para entender isso, é preciso voltar a um tempo em que a razão não era bem-vinda e em que o simples ato de duvidar já era visto como uma ameaça. No início do século XVIII, a Europa era dominada por monarquias absolutas e por uma forte influência religiosa sobre a vida cotidiana. Reis governavam por direito divino e a maior parte da população não tinha acesso à educação formal. O conhecimento era controlado, filtrado e muitas vezes moldado para manter a ordem estabelecida. Nesse cenário, o iluminismo não surgiu como um movimento organizado, com líderes oficiais ou manifestos públicos, mas como uma transformação lenta, espalhada em livros, panfletos e correspondências privadas. Cafés, salões aristocráticos e bibliotecas particulares tornaram-se pontos de encontro onde ideias circulavam de forma quase invisível. O objetivo não era provocar o caos imediato, mas questionar, pouco a pouco, verdades que pareciam imutáveis. Esse avanço gradual é um dos aspectos mais intrigantes do iluminismo, pois mostra que grandes mudanças podem nascer longe dos holofotes, crescendo de forma silenciosa até se tornarem impossíveis de conter. Entre os pensadores que ajudaram a moldar esse período, Voltaire se destaca como uma figura estratégica. Ele não apenas defendia a liberdade de pensamento e criticava o fanatismo, mas compreendia profundamente o perigo de confrontar o poder de forma direta. Por isso, usava a ironia como ferramenta, escondendo críticas profundas em textos aparentemente leves. Essa estratégia não o livrou da repressão. Voltaire foi preso, exilado e teve obras censuradas, o que revela um detalhe essencial do iluminismo: a razão precisava se camuflar para sobreviver. Suas ideias circularam mesmo assim, atravessando fronteiras e influenciando leitores que jamais o conheceriam pessoalmente. A importância de Voltaire não está apenas no que ele escreveu, mas no método que adotou para manter vivas ideias consideradas subversivas, provando que o pensamento crítico podia encontrar caminhos mesmo sob vigilância constante. Ao mesmo tempo, o iluminismo não foi um movimento homogêneo, e isso adiciona uma camada ainda mais profunda de complexidade. Jean-Jacques Rousseau, frequentemente associado ao iluminismo, representava uma voz dissonante dentro do próprio movimento. Enquanto muitos acreditavam que a razão e o progresso científico levariam a uma sociedade mais justa, Rousseau via o avanço da civilização com desconfiança. Para ele, o ser humano nascia livre, mas era corrompido pelas estruturas sociais. Essa visão colocava em dúvida a ideia de que o progresso racional era sempre positivo. Rousseau acreditava que o excesso de racionalização poderia afastar as pessoas de sua natureza original, criando desigualdade e alienando o indivíduo de si mesmo. Sua importância está justamente nesse contraponto, pois mostra que o iluminismo também continha críticas internas, questionando seus próprios limites e consequências. Enquanto esses debates aconteciam, o impacto das ideias iluministas começava a se manifestar fora do campo intelectual. Conceitos como liberdade individual, igualdade perante a lei e limitação do poder do Estado passaram a ganhar força. Montesquieu, outro nome central do período, contribuiu com uma ideia que se tornaria fundamental para sistemas políticos modernos: a separação de poderes. Ele acreditava que concentrar autoridade em uma única instituição era um risco para a liberdade, e essa visão influenciou diretamente constituições e modelos de governo ao redor do mundo. A importância de Montesquieu não está apenas na teoria, mas no fato de que suas ideias foram aplicadas de forma concreta, alterando a maneira como sociedades inteiras passaram a se organizar. Ainda assim, essas propostas não foram aceitas sem resistência, pois ameaçavam estruturas consolidadas há séculos. Do outro lado desse embate intelectual estavam pensadores conservadores, autoridades religiosas e defensores da ordem tradicional. Para eles, o iluminismo representava um perigo real. A razão, quando colocada acima da fé e da tradição, poderia levar ao colapso moral da sociedade. Esses críticos acreditavam que questionar tudo abriria espaço para o caos, enfraquecendo valores que mantinham a coesão social. Essa oposição é fundamental para entender o iluminismo, pois mostra que ele não avançou sem conflito.
Houve censura, perseguições e tentativas constantes de silenciar essas ideias. Muitos textos foram proibidos e alguns autores precisaram publicar anonimamente para evitar punições. Esse confronto entre razão e tradição transformou o iluminismo em algo mais do que um movimento filosófico. Ele se tornou um campo de batalha intelectual. À medida que o tempo avançava, as consequências dessas disputas começaram a se tornar visíveis. Ideias discutidas em ambientes restritos passaram a inspirar movimentos sociais e políticos de grande escala. Revoluções não surgiram do nada, elas foram precedidas por décadas de questionamentos silenciosos. Ainda assim, muitos detalhes desse processo permanecem obscuros. Encontros nunca registrados, textos perdidos e alianças intelectuais pouco documentadas alimentam o mistério em torno do iluminismo. Até hoje, historiadores debatem se esse movimento foi um fenômeno espontâneo ou se contou com redes organizadas que atuaram estrategicamente para acelerar mudanças. Esse aspecto nebuloso mantém o iluminismo envolto em uma aura de curiosidade, pois sugere que nem tudo o que foi decisivo chegou até nós de forma clara. O iluminismo não teve um fim abrupto, suas ideias continuaram a se transformar, influenciando leis, instituições e debates que ainda moldam o mundo atual. Ao mesmo tempo, as críticas internas, como as de Rousseau, permanecem relevantes, lembrando que a razão absoluta também pode gerar dilemas. Esse período foi marcado por avanços extraordinários, mas também por tensões, contradições e riscos constantes. O verdadeiro mistério do iluminismo talvez não esteja apenas no que ele revelou, mas no que deixou em aberto. Ideias nascidas em segredo atravessaram séculos e continuam influenciando a forma como pensamos sobre liberdade, poder e sociedade. E quando observamos esse processo em retrospecto, fica a sensação de que o iluminismo não foi apenas um momento histórico, mas o início de um experimento contínuo, cujos efeitos ainda estão em pleno desenvolvimento. O fato de que muitas de suas ideias produziram resultados que nem mesmo seus próprios pensadores conseguiam prever totalmente. Ao questionar a autoridade absoluta, abriu-se espaço para novas formas de governo, mas também para instabilidades profundas. Ao defender a liberdade de pensamento, surgiram avanços científicos e filosóficos, mas também conflitos ideológicos que atravessariam séculos. Alguns críticos posteriores passaram a enxergar o iluminismo como o início de um mundo excessivamente racional, onde tudo precisava ser explicado, medido e controlado. Essa leitura sugere que o mesmo movimento que libertou mentes também lançou as bases para sistemas rígidos, burocráticos e, em certos momentos, desumanizadores. Essa ambiguidade reforça a ideia de que o iluminismo não pode ser visto apenas como vitória ou fracasso, mas como um processo complexo, cheio de consequências inesperadas. Mesmo entre aqueles que apoiavam o movimento, surgia uma inquietação constante. Até onde a razão deveria ir? A fé deveria ser completamente abandonada? A tradição precisava ser destruída para que algo novo surgisse? Essas perguntas não tinham respostas definitivas e talvez nunca tenham tido. O iluminismo avançou exatamente nesse território incerto, onde cada passo em direção à liberdade também abria novas dúvidas. A importância desse período está justamente nessa tensão permanente. Ele ensinou a questionar, mas também deixou claro que toda resposta gera novas perguntas. Por isso, muitos historiadores enxergam o iluminismo não como um capítulo encerrado, mas como uma mudança de mentalidade que continua em movimento, influenciando debates atuais sobre ciência, política, moral e até tecnologia. Quando observamos o mundo moderno, é impossível não perceber os ecos desse período. A ideia de direitos individuais, a noção de que o poder deve ser limitado e a crença de que o conhecimento pode transformar a sociedade têm raízes diretas naquele conjunto de pensamentos surgidos séculos atrás. Ao mesmo tempo, as críticas levantadas por pensadores contrários ou mais cautelosos também permanecem vivas, alertando para os riscos de uma confiança cega na razão. O iluminismo deixou um legado paradoxal: clareza e dúvida, avanço e conflito, luz e sombra. Talvez seja por isso que ele continue despertando tanto interesse. Não porque ofereça respostas finais, mas porque inaugurou um modo de pensar que nunca se satisfaz completamente. E enquanto essas ideias continuarem sendo discutidas, reinterpretadas e questionadas, o iluminismo seguirá existindo, não apenas como parte da história, mas como uma força silenciosa que ainda molda a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos.